Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida neste domingo. Romanos, capítulo de número 1, versículos 18 ao 32, Paulo vai pontuar a causa e os porquês a humanidade se encontra do jeito que está. Paulo vai aqui escrever, dando a nós o retrato da situação da humanidade. Ele inicia o versículo de número 18, dizendo que é dos céus revela a ira de Deus contra, em oposição a toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade de Deus, que detêm, que não deixam aparecer a verdade de Deus pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, pois Deus lhe manifestou. Pois desde sua criação, os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua divindade têm sido observados claramente, não deixando dúvida, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de tal maneira que essas pessoas se tornam indesculpáveis. Deus se revelou na sua criação. Deus deixou as suas impressões digitais. Deus deu ao homem a sua revelação natural. Observe o que o salmista escreve no Salmos 19, verso 1, que os céus anunciam a sua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não existe concepção fora de Deus na criação. A criação revela que existe um Deus sobre nós, um Deus que criou todas as coisas de forma perfeita e compartilhou conosco para nos abençoar. Mas diante de tão grande revelação, mesmo havendo conhecido a Deus, esses homens não o glorificam como Deus e nem rende a este tão grandioso Deus graça. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos e imprudentes, e o seu coração insensato torna-se em trevas. Pois rejeitar a Deus, Deus é luz. Rejeitar a luz é abraçar as trevas. E abraçado às trevas, sem a luz de Deus dentro deste homem, esses homens proclamam a si mesmos como sábios, perdendo totalmente o bom senso. E passam então a mexer, a provocar Deus. Trocam a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas à semelhança do ser humano. Observe que esse homem vai baixar num nível tão baixo a glória de Deus, pois ninguém mexe na glória de Deus. Deus continua sendo Deus, mesmo se você não acreditar que Ele é Deus. Deus não precisa que nós acreditemos que Ele é Deus. Deus não precisa que nós o glorifiquemos para que Ele seja Deus. Ele é Deus independente de tudo isso. Mas a resposta que damos a Ele, de tudo aquilo que Ele nos deu, revela o que nós iremos receber como retribuição de Deus. Observe que trocam a glória de Deus por imagens confeccionadas de seres humanos, 2 pés, e animais quadrúpedes, 4 patas, e também répteis, animais que rastejam no chão. Pegam a glória de Deus dos céus e colocam no nível tão baixo, que pensam prejudicar a Deus, mas prejudicam a si mesmos, a si próprios. E por trocarem a glória de Deus, por esse motivo, Deus entrega a esses homens a imoralidade sexual,
segundo as suas vontades pecaminosas do seu coração para a degradação dos seus próprios corpos. Observe que primeiro eles trocam a glória de Deus. Agora, em segundo lugar, eles trocam a verdade de Deus pela mentira, adorando mais os objetos criados por eles mesmos do que adorar, do que bem dizer e servir o Deus Criador. Pois é mais fácil a servir, adorar, ter compromisso com aquilo que a minha mente criou, pois é eu quem determino. Eu não tenho responsabilidades, eu levo para lá, eu levo para cá, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero e como quero. É mais fácil adorar os objetos que eu criei do que adorar a Deus que me criou, porque isso implica em ter responsabilidades e deveres diante deste ser supremo que me criou. E por esta razão, por terem trocado a verdade pela mentira, Deus entrega as paixões vergonhosas. Então as mulheres passam a se relacionarem intimamente com outras mulheres. Fala do lesbianismo. Assim como os homens passam a se inflamar com os outros homens, trocam a sua natureza e passam a viverem intimamente uns com os outros. Fala do homossexualismo. E não bastando isso, esses homens continuam a se afundar no pecado, na depravação moral. Esses homens continuam avançando para o mais profundo poço da obscuridade da sua alma. E não bastando isso, esses homens, mesmo conhecendo, tendo conhecimento de Deus, eles desprezam este conhecimento. Então Deus entrega esses homens aos ardis de suas próprias mentes depravada, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Observe que Paulo vai listar muitos pecados que esta humanidade que não tem Deus como o Senhor de suas vidas, esses homens vivendo uma conduta reprovável, uma conduta dissoluta, uma conduta que não glorifica a Deus, ele lista pelo menos ou aproximadamente 21 pecados. Espero que você que diz servir a Deus não esteja enquadrado nesta lista, pois esta lista está falando a respeito dos pagãos, dos homens sem Deus e não dos homens com Deus. Infelizmente, vemos nesta lista muitas pessoas que se intitulam cristãos, mas que ainda não tiveram mudança de suas mentes e nem das suas vidas. Observe que eu vou ler rapidamente os pecados que Paulo lista aqui. Então tornaram-se esses homens cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, enganos e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo, e apesar de conhecerem a justa lei de Deus, todas essas pessoas que praticam tais atos, não somente os que continuam fazendo, mas aqueles que aprovam e defendem, e aqueles que assim procedem, são dignos de morte. A lei que Paulo está falando não é a lei da palavra, pois estes não conhecem. É a lei da consciência. Quando Deus cria o homem, Deus coloca dentro deste homem a lei moral. Deus cria dentro deste homem uma consciência, e esta consciência é o tribunal que existe dentro do homem, que acusa e que o defende. Mas Paulo não vai só revelar os problemas. Paulo não vai revelar somente o estado
catastrófico desta humanidade sem Deus. Paulo ele inicia o versículo 16 e 17 dando a solução para este problema tão horroroso que os homens se encontram debaixo da ira de Deus, indesculpáveis diante do juízo de Deus e dignos de morte. Esses homens, eles têm a oportunidade de saírem do fundo deste poço escuro. E a corda que puxa esses homens se chama Evangelho. Observe no versículo 16 da primeira carta aos Romanos que Paulo escreve no primeiro capítulo, ele diz que não se envergonhava do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor pelo Evangelho, que revela o amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo, entregue por nós para nos resgatar desta vã maneira de viver, para uma novidade de vida. Eis que tudo se fez novo. Uma novidade de vida tem preparado para você que me ouve. Só em Cristo, só Jesus, só o Evangelho do Senhor é que pode resgatar este homem que está em passos largos para a perdição eterna. Que Deus alcance a sua vida com esta palavra.